Olá! Procissões e tapetes coloridos pelas ruas são as comemorações pelo dia de Corpus Christi, uma expressão em latim que significa corpo de Cristo. Uma festa religiosa da Igreja Católica que é celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, exatamente 60 dias depois da Páscoa. A data celebra o mistério da Eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A gente convida vocês a andarem com fé, porque ela não costuma falhar daqui a pouquinho. E também as estreias nos cinemas dessa semana e a importância de dois movimentos cinematográficos, sendo que um deu origem ao outro, o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague. Não dá para perder. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Em todo o estado, a fé ganha cor, forma e tradição durante as celebrações de Corpus Christi. Além da tradicional missa e das procissões, tapetes feitos à mão transformam as ruas de Flores da Cunha em um verdadeiro cenário de devoção e expressão cultural. E é sobre essa celebração que a gente confere agora a reportagem do Carlo Moretti. Missas, procissões e tapetes coloridos tomam conta das ruas em uma das celebrações mais tradicionais da Igreja Católica. O Corpus Christi celebra o mistério da Eucaristia, a presença de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. Uma data que reúne fé, cultura e tradição. A Eucaristia para o católico é a presença real de Jesus, presente nas espécies de pão e de vinho. São consagrados e se transformam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, transforma as ruas em verdadeiras obras de arte. A cidade é conhecida pelos tradicionais tapetes coloridos, feitos com serragem, sal, flores e até pó de café. Neste ano, o tema das celebrações é Capital Nacional da Vindima. Corpus Christi ele se consolidou ao longo da história de Flores da Cunha como uma data muito especial para o nosso município. É um momento que a gente acaba realizando em nossa cidade um verdadeiro espetáculo comunitário, porque toda a nossa comunidade, com os seus representantes que podem participar diretamente, acabam colaborando para construir verdadeiras obras de arte. A organização das celebrações na cidade começa quase um ano antes. Assim que uma edição termina, o planejamento da próxima já inicia. Diferentes entidades participam da confecção dos tapetes que colorem as ruas do centro da cidade. No ano de 2026, a gente está alcançando 50 entidades envolvidas. Então, o Corpus Christi de Flores da Cunha tem uma organização da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, em parceria com a nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, a Associação Comunitária Fena Vindima e também une, então, essas 50 entidades que cada uma delas assume a responsabilidade de fazer um tapete. Além da religião, o Corpus Christi também movimenta o turismo e a economia local. O município recebe visitantes de diferentes regiões do estado e também do país para acompanhar as celebrações. Temos, historicamente, o dia de Corpus Christi como o dia de maior visitação no nosso município. A gente, que é um município pequeno aqui da Serra Gaúcha, com 31 mil habitantes, chegamos a receber na casa de 20 mil visitantes durante Corpus Christi. Então, movimenta muito a cidade
por causa desse evento fabuloso de cunho religioso, mas que também se transformou no nosso grande momento de celebração da união da nossa gente. E a programação segue durante todo o feriadão. Além das missas e das procissões, a comunidade e os turistas podem visitar os tradicionais tapetes de Flores da Cunha até o próximo domingo. Os tapetes que estão prontos desde quinta-feira de manhã, eles ficam expostos até domingo, fim do dia. Só na segunda-feira é que a gente vai retirá-los lá das ruas. Então as pessoas têm de quinta a domingo para visitar os tapetes e também o Festival Vinhos e Menarosta ali na Praça da Bandeira. E a tradicional confecção dos tapetes de serragem colorida, feita durante o feriado de Corpus Christi, está mantida em Flores da Cunha. A informação foi confirmada pelo pároco Frei Jadir Segala. Na última segunda-feira passada, um incêndio destruiu parte da igreja matriz da cidade, mas não houve vítimas. Então, a gente torce para que a igreja seja prontamente aí recuperada e que todo mundo aproveite estando aí. E para conversar mais com a gente sobre a data de Corpus Christi, está conosco aqui no estúdio o padre Carlos Gustavo Haas. Boa tarde, padre, tudo bem? Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui. Temos muitos assuntos para conversar, especialmente depois dessa tragédia que a gente viveu semana passada. Isso impactou tanto, né? E está diretamente ligada a esta festa de Corpus Christi. Pois é, a gente estava conversando antes, o senhor estava me explicando que, bom, a Eucaristia, a primeira Eucaristia aconteceu na última ceia, né? Mas a data do Corpus Christi não bate com essa data da primeira Eucaristia. Me conta um pouquinho como surgiu essa celebração. Então, é importante o que tu disseste, né? Tudo iniciou na última ceia. Aí que está a fonte, né, do sacramento da Eucaristia, que é o sacramento mais importante para os cristãos, especialmente para a Igreja Católica. Que as outras igrejas cristãs, né, os luteranos, também fazem a Santa Ceia, né? Também tem o rito da partilha do pão e do vinho. Nós que temos uma compreensão um pouco diferente, mas a origem é a mesma. São 2000 anos de história daquilo que Jesus nos pediu. Ele pediu para a gente amar, perdoar, ajudar os outros. E também fez um pedido no final da sua vida: fazer isto em memória de mim. O que é isto? É a ceia, é o partir o pão, é o repartir o vinho. Então, fazer isto, né? A ceia, a refeição, a comunhão, em memória de mim, dele, daquilo que ele disse, daquilo que ele fez. Então a origem está lá, não da festa de Corpus Christi, mas a origem da Eucaristia. Depois nós temos a Quinta-feira Santa. Essa sim, também tem 2000 anos de história, né? Onde é que a cada Quinta-feira Santa a gente lembra a última ceia, na Sexta-feira Santa a morte de Jesus e no sábado de noite a ressurreição. Isso tem 2000 anos também. Agora, Corpus Christi tem uma origem bem interessante. Começou com uma menina que nasceu no final do século XII, num pequeno povoado da Bélgica, chamado Liege, né? E essa menina tinha uma devoção muito grande, muito religiosa. Podemos dizer, hoje era uma mística, né? Sempre temos essas pessoas diferenciadas no nosso meio, né? Ela tinha essa adoração à Eucaristia e ela achava assim, tem festa para tudo que é coisa, para tudo que é santo tem a sua festa, né? Então, além da Quinta-feira Santa, temos que ter mais um dia. E ela foi pedindo isso, ela disse que ela tinha tido uma revelação, né, que Jesus tinha aparecido para ela e disse a Santa Juliana de Cornillon. Santa Juliana. Juliana, promove isso, vê se teu bispo faz, teu padre primeiro faz, depois teu bispo faz. E ela foi insistindo com o padre, né? E o padre acabou fazendo uma pequena procissão lá em Liege, né? Depois foi aumentando, passou para o bispo, né? O bispo já fez a sua diocese. E aí as coisas boas também se propagam, né? As coisas ruins também, mas as boas especialmente, né? Então isso foi se ampliando até chegar a nível mundial. Mas ele tem uma história, como é que chegou a nível mundial? Só chegou em 1264.
Um século depois, praticamente. Uns 80 anos depois disso, né? É que aí tinha um papa chamado Urbano IV. E esse Urbano IV, antes de ser papa, ele foi padre. E onde é que ele foi padre? Em Liege. Ah, genial. Coincidências, né? Ele conhecia a Juliana. Né? Então, e a Juliana tinha contado para ele, como padre, esse desejo, essa expressão que ele tinha. Ele conhecia a Juliana, sabia que não era uma menina louca. Não. Ela tinha uma espiritualidade, tinha uma mística, digamos assim, diferenciada. Né? Então, isso... Ele ficou, mas ele tem mais um outro dado. O Papa morava em Orvieto, que é uma cidade aqui mais para o sul da Itália, e ao lado de Orvieto tem uma cidade chamada Bolsena, onde lá aconteceu um milagre eucarístico, um ano antes de ele proclamar digamos, a festa para todo mundo. Um padre estava rezando missa e ele duvidou. Será que isso aqui é verdade mesmo? Isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo ou não? O nome da cidade é Bolsena. Duvidou. E aí aconteceu um dos milagres eucarísticos. Né? Começou a verter sangue no corporal. Né? E ele viu aquele fenômeno, ficou espantado e parou a missa e levou para a sacristia. O que está acontecendo aqui? Foi pingando o sangue, né? E aquilo, então, foi algo assim, extraordinário. Né? E aquilo também se espalhou logo pela cidade. O Papa morava ao lado, Orvieto é vizinho de Bolsena, foi lá ver também como é que era esse fenômeno. Ainda hoje a gente pode visitar, está tudo guardado, essas imagens, né? Essas relíquias, digamos assim. E aí, então, isso foi em 1263. Em 1264, então, ele não teve dúvida de proclamar, pedir, então, que se fizesse em toda a igreja uma festa 60 dias depois da Páscoa, como que um eco da Quinta-feira Santa. Como a missa de Quinta-feira Santa está muito ligada mais à morte, à ressurreição de Jesus, né? Então está ligado naquele tríduo pascal que a gente chama. Então agora uma festa apenas para a Eucaristia. Essa é a sua origem. Uma menina. Né? Tudo começou com uma menina. Uma pequena cidade e teve essas coincidências todas. Temos várias festas, né, na religião católica. E a gente sabe que, por exemplo, outras religiões têm o que chamam de feriados altos, né? Festas religiosas altas, festas religiosas mais baixas, assim, que as principais e as coadjuvantes, digamos assim. Qual é o lugar que Corpus Christi ocupa nas festas católicas? Ela seria em quinto lugar. Está bem ranqueada, está bem ranqueada. Está bem ranqueada, sim. Quer dizer, lugar não pode se dizer, né? Porque não é assim, uma é mais importante que a outra. Todas têm a sua centralidade. Mas a igreja destaca 4 festas que são os pilares, né? Que é Natal e Epifania. Jesus nasce na gruta de Belém, mas depois se revela a todos os povos na simbologia dos reis magos. Então Jesus nasce em Belém, mas nasce para toda a humanidade. Então Natal e Epifania. Depois a festa é Páscoa, né, onde é que Jesus mora, e Pentecostes, que foi agora, faz 2 semanas, onde é que o Espírito Santo desce sobre toda a humanidade. Então sempre de um particular para um universal. Natal, Epifania, Páscoa, Pentecostes. As 4 são importantes, são 4 pilares. Se eu tirar um, fica capenga, né? Depois destas 4 festas celebradas, digamos assim, tendo a mesma importância, mas em comunhão uma com a outra, aí viria Corpus Christi, né? Como um dia muito importante, tanto que a igreja pede que seja um dia determina que é um dia de preceito, que eu sou obrigado a ir à missa, como nos domingos, né? Claro. Mas, onde não é feriado, então a igreja transfere essa festa para o domingo, para que todos possam ir. Então vocês vão ver, em algumas cidades a festa é quinta-feira ou domingo, dependendo do feriado religioso, porque cada município tem o direito de determinar 1 ou 2 feriados religiosos, e aí conforme a maioria da população tem essa definição. Aqui em Porto Alegre é feriado, portanto, quinta-feira nós faremos a celebração de Corpus Christi lá na Catedral.
Padre, o Brasil abraçou muito fortemente essa celebração, né? Tanto é que a gente viu ali Flores da Cunha, os tapetes que são tradicionais. Por que a gente teve tanta aderência a essa celebração aqui? Como é que o senhor explica? A dimensão dos tapetes, essa homenagem pública, em primeiro lugar, é uma coisa maravilhosa. Como vimos, é uma questão de fé, cultura, né, e história. As coisas se misturam, né? Acho que não se misturam, elas se unem. A nossa fé sempre tem a ver com a cultura que a gente vive, né? Até agora, a última encíclica do Papa sobre inteligência artificial, ela afeta também a fé da pessoa. Não é algo estanque, né? Isso mexe com todos nós, com todo o universo, né? Então, é um misto de fé, cultura, tradição. Nós fomos colonizados por Portugal e Espanha, onde o barroco foi muito forte. E nós fomos evangelizados no tempo do barroco. E o barroco é, por excelência, procissão, enfeites, festas, né? Na Europa você não vê isso. Diferente, né? Nos Estados Unidos não vai ter isso, né? Agora, a Espanha, Portugal e a nossa, que é a América Latina, na África, muito mais, só que a África é os ritos deles. Sim. Então, nós temos aqui nosso jeito, que é europeu, adaptado aqui ao nosso barroco. Os africanos têm festas maravilhosas, cores, danças, que nós não temos, né? Não são piores, não, são diferentes, com a mesma importância, né? Mas do jeito deles, a missa deles tem que ter 3 horas, senão não é missa, né? A cultura deles é diferente, né? Então, nós, os tapetes, vem dessa dimensão do simbólico, do alegre, do devocional, do ir para a rua, né? Não ficar só dentro... todas as igrejas barrocas são pequenas, né? Porque o movimento é fora, né? É na praça, né? É na rua, é a cidade toda que participa desse movimento. Pois é, Corpus Christi é uma festa bastante comunitária, né? E agora eu estava ouvindo o senhor falar sobre a encíclica do Papa, que aborda a inteligência artificial, pensei muito na juventude. Qual é o desafio de conectar a juventude hoje em dia com essas festas comunitárias? Isso é um desafio muito grande, né? Porque, como eu disse antes, está ligado à cultura, e muita da cultura mudou, não é? Mesmo lá em Flores da Cunha, os italianos, os que... Era uma vez, 100 anos atrás, era um tipo de sociedade que tinha a cultura lá, hoje é outra. Então, o grande desafio é fazer os jovens de hoje compreenderem esta história, esses valores, como eles foram importantes na vida dos nossos antepassados, como eles podem ser importantes para nós hoje, né? Então, um desafio muito grande de a gente trazer e manter os jovens nas nossas igrejas. Porque se todos que fizeram batismo, primeira comunhão e que ficassem na igreja, temos que construir igrejas a cada semana, porque não daria conta, né? Se todos permanecessem. Então, às vezes não é nem trazer, mas é permanecer. Então, é um grande desafio. Agora, em Corpus Christi, você vai ver, a maioria dos que estão lá às 4 horas da manhã fazendo são os jovens. E eles adoram desafios, não é? É bom, tem isso, né? E também são mais... Né? Acordar cedo também já é mais com eles também. É deles, é pronto. Eles querem um desafio, querem uma coisa concreta. Também onde é que eles têm uma liberdade de criar, né? E a gente tem essa questão também das redes sociais, né? Porque hoje em dia tem muito isso da celebração ser muito visual, do instagramável, né? Que é um termo que se usa muito. Isso aproxima as pessoas da celebração ou superficializa, ou um pouco de cada? Um pouco de cada, né? Eu também não posso perder, eu não posso virar a celebração um espetáculo, né? Eu tenho que participar da celebração. Eu vou assistir à missa. Não, eu tenho que participar da missa. Eu tenho que me sentir integrante daquela assembleia, né? Eu tenho que cantar, eu tenho que rezar, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que, né, proferir a palavra. Então, a questão toda é integrar tudo isso, né? E também não... Um espetáculo é uma coisa, né? Aí eu vou fazer a missa do Padre X. Não, mas a missa não é do Padre X. O Padre X preside a missa, anima a missa. A missa é igual em todo mundo, né? Então, isso é complexo. Tem padres também, vamos ser bem francos, tem mais carisma, né? Às vezes tem uma comunidade que o canto é melhor, isso atrai muitos jovens. A música, por exemplo, a arte atrai muitos jovens, né? Então,
Corpus Christi, às vezes, é um bom momento de a gente também trazer, convidar e aproveitar aquilo que eles fazem no chão, né? Eles têm paróquias também que eles preparam, chamam. Ah, que legal. Hoje a temática é esta. Então, mas que símbolos a gente poderia usar, então? Faz eles lerem, estudarem e, a partir disso, do conteúdo, eles elaborarem o tapete. Então, seja uma boa ocasião de formação. Sim. E você que vai lá assistir como turista, mas por que ele botou aquilo, né? Por que essa Sim, cor? é provocativo por que também. aquele formato, né? Exato. Você vai diante de uma obra de arte, às vezes eu não consigo ver. Sim. Mas ele vai ler um pouquinho. Então, pois é, tá né? aí. E falando em arte, né, que também explora essas questões da dimensão da religiosidade, a gente trouxe aqui no nosso estúdio 4 pôsteres de 4 filmes que se debruçam sobre esses temas. O primeiro dele é Corpus Christi, de 2019. Daniel experimenta uma transformação espiritual durante o tempo em que passa em um centro de detenção para jovens. Ele quer se tornar padre, mas isso é impossível devido à ficha criminal. Ao ser enviado para trabalhar na oficina de um carpinteiro em uma pequena cidade, ele se veste de padre e assume acidentalmente a paróquia local. Marcelino Pão e Vinho, de 1955. Em uma vila espanhola, o padre franciscano Luís conta a uma menina doente a lenda de Marcelino, um bebê deixado na porta do mosteiro e que, depois de várias tentativas frustradas de entregá-lo para adoção, acaba sendo cuidado e criado por 12 frades da Irmandade. Recomendo. Apóstolo Pedro e a Última Ceia, de 2012. 2 carcereiros ficam responsáveis por vigiar um preso que nada mais é do que Simão Pedro, apóstolo e amigo de Jesus. Pedro está idoso e condenado à morte, mas antes causa uma impressão inesquecível ao contar a vida como pescador. E O Maior Milagre, de 2011. Uma animação mexicana voltada para o público católico que retrata o significado espiritual e a importância da Santa Missa. A obra acompanha 3 pessoas em crise que testemunham a batalha entre o bem e o mal durante a celebração, com a ajuda dos anjos da guarda. Eu teria uma observação, Por favor. desculpe, Renata. Hoje a maioria dos tapetes não é mais de serragem e tal, mas é, por exemplo, de cobertores, para depois serem doados às pessoas, às instituições, legal. cestas básicas, né? Quando é usado, por exemplo, serragem para a questão mais estética, a gente não dá tanta ênfase a isso, né? Pode fazer também, mas que a pessoa que tragam, digamos, um cobertor, um agasalho. Então, em muitas cidades já o tapete é de cobertores. E aí a gente também se cuida como comunidade. Isso, então a gente se... Perfeito. Que Jesus, o que ele fez na última ceia? Lavou os pés. Exato. Padre Carlos, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi muito legal essa conversa. Um bom feriado para o senhor. Obrigado. Até uma próxima. Tudo de bom. Obrigado. Depois do intervalo, tem as estreias dessa semana nos cinemas e um sucesso internacional que vem para Porto Alegre. Nós já voltamos. De volta aqui no Revista RS e fiquem ligados, o sucesso internacional Força Bruta traz um espetáculo imersivo para Porto Alegre. O Força Bruta, coletivo fundado na Argentina que realiza performances imersivas, vai estrear em Porto Alegre a turnê brasileira de sua nova produção. Haven, um lugar sem piso. Em tradução livre, Haven, um lugar sem chão. As sessões serão de 6 a 11 de outubro no Instituto Caldeira e os ingressos começam a ser vendidos amanhã, 5 de junho. Depois de se apresentar em 28 países, o grupo vai realizar em 2026 e 2027 sua maior turnê do Brasil, passando por 16 cidades. A direção artística é de Dick James. O Força Bruta é conhecido por espetáculos dos quais não há limites entre palco e público. Segundo o grupo, a palavra Haven não tem um significado concreto, é abstrata, inventada. Uma mistura de aventura e paraíso.
começa as dicas de cinema com um dos personagens mais marcantes dos anos 80, que ganha uma nova adaptação cinematográfica, Mestres do Universo. Adam deve salvar o reino de Eternia de uma ameaça mortal, as artimanhas do vilão Esqueleto e seu exército malévolo. Para conseguir proteger todos aqueles que ama, o jovem herdeiro do trono deve recuperar uma espada mítica e se tornar, finalmente, o guerreiro conhecido como He-Man. E uma das franquias de comédia mais querida retorna para mais um filme, Todo Mundo em Pânico 5. Opa, 6. Depois de quase 15 anos, os irmãos Wayans retornam novamente com a sua franquia de maior sucesso. Em Todo Mundo em Pânico 6, Shorty, Ray, Cindy e Brenda estão de volta na mira do assassino mascarado. 26 anos após escaparem, o grupo se vê envolvido em mais uma trama repleta de ironia. Nenhum remake, prequel, requel, spin-off e a sequência estará a salvo. O cinema nacional também está entre as estreias, O Labirinto dos Garotos Perdidos. O filme acompanha um garoto interiorano em busca de um amor na cidade grande, narrando uma odisseia sensual com uma pitada de cenas macabras e até mesmo hilárias sobre encontros amorosos. Quando um assassino em série, que tem por objetivo matar garotos da idade dele, fica solta pela metrópole, ele logo se vê dentro de relações bizarras. Parece legal. Sonhar com você, no caso. E tem fantasia e romance em 100 Noites de Desejo. A trama se passa no mundo alternativo conhecido como Darkly End, controlado pelo despótico Birdman. Nessa terra, o inocente Cherry vive num casamento infeliz com o distante e negligente Jerome, que não quer passar nenhum tempo com ela. O problema é que o casal tem a obrigação de produzir um herdeiro. A única alegria do dia de Cherry é a devota empregada Hero, com quem pode confidenciar sua vida, ao passo que Hero faz parte de uma organização secreta que reúne histórias de mulheres que se rebelaram, tiveram destinos injustos e foram apagadas da história. Quando Jerome faz uma viagem de negócios misteriosa, Cherry fica sozinha com um inesperado convidado, o amigo lascivo e charmoso do marido, Manfred. Rapidamente, Cherry se envolve numa dinâmica complicada e delicada, na qual desenvolve sentimentos proibidos pelo charmoso homem e por sua confidente empregada. Meeting you, that's been the greatest adventure of my life. E para finalizar, tem animação chegando às telonas, Os Peludos 2. O protagonista Finnick perde sua invisibilidade após ativar a magia de um cajado ancestral. Para salvar toda a espécie dos peludos de um caçador de monstros, ele e Christine embarcam em uma jornada para recuperar a magia e proteger o segredo deles. Lucas Lanzoni está aqui com a gente já para comentar os estreias da semana. Lucas, impossível não falar em He-Man, né? Já foi um fever dream a passagem do elenco por aqui na semana passada. Boa noite, Renata. Sim, é o grande filme da semana, né? Talvez do mês eu não sei, porque teve agora também o Mandaloriano, mas é a volta de um dos personagens mais queridos, né? Dos anos 80, bonecos que fizeram sucesso. Também teve um filme em 87, acho que tu lembra bem, né, desse filme, com o grande Dolph Lundgren, mas agora veio e, sim, tá bem empolgante, assim, as críticas em relação tanto à atuação do Nicholas Galitzine quanto
a construção de universo de Eternia, né, que era uma das coisas que no filme passado era muito questionável, porque passava mais tempo na Terra, o que também fazia sentido, porque aqui não era um estúdio que não tinha muito dinheiro, né, então vamos fazer na Terra que é mais barato. Mas agora tá tudo bem colorido, bem saturado, e também tem todos os personagens dessa vez que tinham no desenho, que não tinham no filme, agora estão ali, a Tila, a feiticeira, o mentor do Idris Elba. Então assim, tá bem empolgante e eu tô louco pra assistir. Ah, eu imagino, né? Qual é a tua experiência pessoal com o He-Man? Quando tu era muito pequeno, eu acho, ou talvez nem tenha assistido. Eu nasci, acredito que o He-Man já não fazia mais sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil sempre fez, né? Mas nos Estados Unidos foi mais na época dos bonecos da Mattel, né? Que tem toda aquela história com... que o He-Man era para ser uns bonecos do Conan, mas aí a Mattel teve medo da violência do filme do Conan, então transformou em outros personagens, né? A minha experiência é assistir na televisão, porque passava em looping, né? Desde criança. Mas agora, recentemente, também a Netflix trouxe de volta uma nova versão do Kevin Smith, que foi bem legal de assistir também. Eu acho um personagem muito marcante, eu acho um universo muito grandioso e muito interessante, sabe? Acho bem legal. Mistura de ficção científica com espada e feitiçaria, eu gosto bastante. E tem uma coisa que foi muito interessante, que eles utilizaram uma música dos anos 80 para fazer toda a campanha de marketing, botaram no trailer, e é uma música que todas as gerações de brasileiros conhecem, que já cantaram em algum momento da vida, e o próprio elenco cantou em cima do trio elétrico, pulou, foi uma loucura, né? Tu já conhecia também a música, Lucas? Sim, eu já conhecia a música. O Brasil é engraçado, no Brasil tem muito isso. Tanto dublagem como músicas ficam marcadas, né? Tanto que eles trouxeram de volta o Garcia Júnior para dublar o He-Man. E ele, que é um cara muito mais velho do que o ator que interpreta, ainda casou a voz, né? O Brasil é muito legal nesse sentido. Desde os Cavaleiros do Zodíaco, pega todos os anos 90 com os animes, as trilhas sonoras. Eu vi o vídeo deles cantando, é muito legal. Todo mundo conhece a música. Eu não sei se vai tocar no filme de verdade, porque a Sony lançou um trailer com a trilha, né? Mas se tocar, pelo menos no Brasil, vai ser muito legal. Falando em Brasil, em Mestres do Universo, quem interpreta a Tila é a Camila Mendes, né? A atriz brasileira, ou de origem brasileira. Ela estava falando que se ela pudesse escolher alguma outra atriz brasileira para participar do filme, ela gostaria de ter a Sônia Braga. E aí, que personagem Sônia Braga poderia interpretar? Eu não sei que personagem a Sônia Braga poderia fazer, mas a Morena Baccarin é feiticeira do filme, né? E também é brasileira. Olha aí, ó. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa, gente. Que fantástico. O único porém, assim, do filme que o pessoal pode ficar com o pé atrás é que o Jared Leto faz esqueleto, né? E os últimos filmes dele não foram muito legais. Não, mas ele não vai... Tem muito brasileiro no filme, nós não vamos deixar ele agora. E ele não aparece também, ele tá de máscara, então tá tudo certo. Né? Tá auspicioso, tá auspicioso. Antes da gente encerrar, Lucas, e Todo Mundo em Pânico 6, qual é a tua expectativa pro retorno da franquia? Assim, quando criança, eu assisti o 2 no cinema, né? Até hoje eu não sei como é que deixaram entrar, né, junto com meus pais pra assistir esse filme. Mas eu parei no 3, né? Mas assim... Eu gosto dos irmãos Wayans, eu acho que é um tipo de humor que meio que pararam de fabricar, sabe, de fazer. Mas é legal essa volta, essa coisa mais escrachada e mais pastelona. Teve agora o remake de Corra que a Polícia Vem Aí, que foi bem legal. É para um público específico, mas se tu faz bem feito, acaba ficando legal de se acompanhar. Tu acha que nesse ato que teve entre o 5 e o 6... Porque eles trabalham dentro do universo dos filmes de terror, né? Então, assim, a gente teve alguns lançamentos que foram bem marcantes e interessantes para eles parodiarem agora. O que tu vê que pode ser que tenha rendido mais em termos de paródia? Eu acho que muito, né? No próprio trailer tu tem ali a boneca, aquela... A Megan. A Megan, tu tem o Terrifier, que, assim, é um filme de terror basicamente para chocar, mas de alguma maneira eles vão fazer piada com isso. Invocação do Mal... Cara, eu acho que talvez eles tenham pensado, vamos ficar mais de 10 anos sem fazer pra ver o que aparece de novo pra gente poder avacalhar em cima, né? E o próprio Ghostface, né? Que a gente teve o último Pânico, saiu esse ano, né? Que já foi uma piada, né? Esse último filme, inclusive. Já parecia um filme feito pelos irmãos Wayans. Pois então, né? E dos outros 3, o que tu acha que vale a pena a gente assistir também? Eu acho que o cinema nacional, né, é sempre bom acompanhar, e os Peludos 2, né, a animação com toda a família, é legal. Eles são fofinhos, né? São fofinhos e peludos. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. Te espero aqui semana que vem pra gente continuar conversando. Estaremos. Valeu, até mais. Depois do cinema, que tal um café? Tem um evento especial pro final de semana na capital.
O K-Festival chega à 4ª edição, reunindo profissionais e apaixonados pela bebida. O evento conta com palestras, cursos, degustações e campeonatos de barismo. Então já te programa que o K-Festival acontece de 5 a 7 de junho com entrada gratuita lá no Barra Shopping Sul. E depois do intervalo a gente vai mostrar o que foi o movimento neorrealismo italiano no cinema, que por sua vez deu origem a outro movimento, a Nouvelle Vague. Nós já voltamos. E mais cinema. O neorrealismo italiano foi um movimento cinematográfico surgido durante a Segunda Guerra Mundial e consolidado no pós-guerra. Ele revolucionou o cinema mundial ao trocar os luxuosos estúdios e finais felizes por histórias da classe trabalhadora, filmadas em locação real, com foco na pobreza, no desemprego e nas mazelas sociais. Quando a realidade encantou plateias do mundo inteirinho. Vamos conferir? Depois da queda do regime fascista e do fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália vivia uma profunda crise social e econômica. Faltava comida, emprego e moradia. Sem dinheiro para grandes estúdios, os cineastas levaram as câmeras para as ruas e começaram a contar histórias de gente comum, com uma linguagem crua, direta e humana. Nascia, assim, o neorrealismo italiano, como conta o crítico de cinema Marcelo Janot. Ele surge num momento histórico muito crucial, eu diria, né, do século passado, porque a gente viveu uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, né, em que o cinema foi instrumento político, né, tanto para o Hitler na Alemanha, né, menos um pouco para o Mussolini na Itália. Serve como um cinema reconstrução para uma cidade, Roma, né, e para um país que estava devastado pela guerra, né? Então você saem de cena esses filmes escapistas, né, ligeiros, como os filmes Telefone Branco, e entram em cena os filmes que tratam de questões do povo, né? Tratam de uma nação que precisa se reerguer, né, através dos destroços da guerra. A marca do neorrealismo era o realismo radical. Filmagens em locações reais, uso de atores não profissionais e histórias centradas nos trabalhadores, nos pobres e nos excluídos. O cotidiano, antes ignorado pelo cinema, virou protagonista, conforme comenta Marcelo. São esses pilares básicos, né, em que é a essência do realismo, né? A fantasia não tem lugar, né? A fantasia escapista do cinema comercial tradicional não tem lugar. Tanto é que o Fellini, né, que é o mestre da fantasia no bom sentido, né, não de uma fantasia burguesa, escapista, mas no sentido de uma fantasia onírica mesmo, de sonhos. Alguns dos primeiros filmes dele tem uma essência neorrealista com alguns elementos de fantasia. Zampanò, vi dispiacerebbe se io morissi? Perché ti va di morire? Entre os grandes nomes do movimento estão Roberto Rossellini, que abriu caminho com Roma Cidade Aberta, Vittorio De Sica, de Ladrões de Bicicleta, e Luchino Visconti, com obras como Obsessão e A Terra Treme. Eles transformaram o cinema italiano em referência mundial, como conta Marcelo. Como o cinema do Rossellini, do Visconti, do Vittorio De Sica, do Giuseppe De Santis, vários desses cineastas dessa época que surgem em torno desse movimento tem essas características. E é justamente a junção dessas características, desses pontos em comum, que vão fazer com que o mundo, né, perceba o cinema italiano como, olha,
Está vindo da Itália uma porção de filmes com características muito parecidas, então olha só que bacana. No começo dos anos 50, o neorrealismo começou a perder força. A Itália se reconstruía, o público buscava entretenimento e os próprios cineastas passaram a experimentar com outras linguagens. Mas o impacto do neorrealismo já era irreversível na visão do crítico. Pensar, todos esses movimentos não duraram muito tempo, mas eles vão se dissolvendo aos poucos, entendeu? A história, os filmes vão deixando de ser puramente pertencentes com todos esses elementos do movimento e vão se adequando ao novo cinema, com novas ideias, mais abertos a outros elementos e sem tirar sua força. Então, assim, quando a Itália começa a se reerguer economicamente nos anos 50, essas histórias meio que deixam de fazer um pouco de sentido, para o público, que agora já passa a ter mais orgulho da sua reconstrução e tal, e não quer mais ver tanta gente sofrendo na tela, A influência do neorrealismo se espalhou pelo mundo. Inspirou a Nouvelle Vague francesa, o cinema novo brasileiro e o cinema independente norte-americano. A ideia de que uma câmera e uma boa história são suficientes para fazer grande cinema atravessou gerações. Marcelo cita o legado do movimento em produções atuais. Acho que a grande lição que ele deixa é em relação ao fato de que você pode contar histórias simples, histórias de pessoas que não são super-heróis, que não têm nenhuma qualidade extraordinária, que são pessoas comuns com as quais você cruza na rua, no ônibus. Se a gente pensa uma escola, qual é a escola do cinema mundial que eu acho que mais absorveu o neorrealismo nos dias mais recentes, nos tempos recentes, no século atual, no final do século passado? O cinema iraniano, muito do sucesso do cinema iraniano se vale disso, um cinema feito sem efeito especial nenhum, histórias simples, banais, muitas vezes envolvendo crianças também, que é uma característica muito presente no cinema iraniano e que era também no neorrealismo. Mais do que um estilo, o neorrealismo italiano foi um gesto político e artístico. Dar voz aos que não tinham. Um cinema que transformou a dor de um país em arte e mudou para sempre a história do audiovisual. Bello. Come suonate bene. E como a gente já comentou ali na reportagem, o neorrealismo italiano abriu caminhos também para outros movimentos cinematográficos. Aqui no Brasil foi o cinema novo. Na França surgiu a Nouvelle Vague, ou a nova onda. Olha só que legal. Attention, prêt? 1. No final dos anos 50 e início dos 60, jovens cineastas franceses, nascidos logo após o final da guerra, procuravam novas formas de expressão. Começava um movimento cinematográfico revolucionário que rejeitava as convenções do cinema industrial e buscava por uma abordagem mais pessoal e autoral. Câmeras leves na mão que seguiam os atores, filmagem em locações reais em vez de estúdios, narrativas não lineares, muita improvisação e temas existenciais. Os roteiros traziam questões sociais e psicológicas, focando na experiência e no sentimento humano de forma mais verdadeira. Roteiros elaborados não tinham vez. Além disso, os filmes da Nouvelle Vague podiam ter cortes bruscos e montagens que fugiam do tradicional. Outra característica eram os orçamentos baixos, que tinham como propósito acabar com filmes dos grandes estúdios e financiados sempre pelos mesmos produtores. Seguindo essa linha, a ideia era também devolver ao diretor o poder de decidir sobre os rumos do desenvolvimento da história.
Na época, a França passava por revoltas políticas que tiveram forte influência nesse chamado cinema de autor independente e outros movimentos cinematográficos ao redor do mundo. Milton Prado, doutor em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, destaca o processo histórico que levou a Nouvelle Vague. Sim, representou uma mudança ali no final dos anos 50, início dos anos 60, em relação ao que estava acontecendo antes no cinema francês, ao padrão do cinema francês. Eu acho que a gente tem que levar em conta alguns pontos, assim, vou tentar não me estender, ter objetivo, mas a gente tem que levar em conta alguns pontos. Um deles que eu gosto sempre de enfatizar é que durante a Segunda Guerra, né, a França sofreu bastante, inclusive foi ocupada ali pelos nazistas, teve um vácuo de cinema. Tinha filmes sendo produzidos, mas menos filmes chegavam. Então, existia todo um desejo de se conhecer uma parte do cinema americano que não estava chegando lá na França, e que depois aí a guerra acaba em 1945, a partir de 1947 começa a ter todo um movimento um novo respiro mesmo, né, na França, porque as pessoas se libertaram, a Segunda Guerra acabou, o país começa lentamente a se recuperar economicamente, a Europa, e começa a chegar coisa nova, então começa quase realmente uma nova onda de cineclubismo, de interesse pelo cinema mundial, e a Nouvelle Vague, ela não é um movimento isolado, né? A ideia de cinemas novos, uma modernidade que chega no cinema do pós-guerra, ela tem uma matriz que é o neorrealismo italiano, que vai filmar nas ruas e que esse sim talvez seja considerado uma revolução, possa ser considerado uma revolução, e que vai mostrar uma nova possibilidade de fazer cinema em vários países do mundo, da Europa e do mundo. Talvez a Nouvelle Vague seja a mais conhecida, o mais conhecido dos cinemas novos, mas a gente sabe que teve no Japão, no leste europeu, no Brasil, né, com diferenças fortes entre elas, mas com alguma coisa em comum, que era: não queremos mais fazer um cinema parecido com o de antes, a gente quer fazer uma coisa nova. Entre os diretores e filmes que marcaram o movimento estão Claude Chabrol, que fez em 1958 aquele que é considerado o primeiro filme da Nouvelle Vague, Nas Garras do Vício. Já em 1959, François Truffaut lança Os Incompreendidos, um marco da Nouvelle Vague. No mesmo ano, Alain Resnais surge usando o pioneiro recurso do flashback em Hiroshima, Meu Amor. No início de uma nova década, em 1960, Jean-Luc Godard traz Acossado, com cortes secos e câmera na mão. Logo, é vez da temática feminista chegar ao movimento com Cléo, das 5 às 7, de 1962, rodado pela cineasta Agnès Varda. Muitos desses grupos eram críticos de cinema antes de se tornarem cineastas. Essa revista, Cahiers de Cinema, ela surge em 1951, aqui está uma edição de 1960, mas ela surge com esse visual aqui em 1951, desculpa, e ela começa a absorver alguns escritores críticos mais ferozes, né, que vieram a se tornar o núcleo mais conhecido da Nouvelle Vague, né? Estou falando aí do Godard, Chabrol, Truffaut, Rivette, Romer, embora tenham outros aí que circulam ao redor deles, e todos esses escreveram na Cahiers de Cinema como críticos, e todos esses passam depois à realização e deixam a crítica formal, vamos dizer assim, de lado, né? Existem algumas entrevistas do Godard, do próprio Truffaut, posteriores, que eles falam disso. Eles falam que escrever era uma forma de fazer cinema enquanto eles não tinham a possibilidade material, né? E eles fizeram curtas aí, eles começam a escrever na Cahiers de Cinema, agora eu não vou precisar a data, mas em 53, 54, e a partir de 55 eles já fazem curtas-metragens.
A gente tem uma última informação super legal para te dar. A Secretaria da Cultura está com um edital aberto para o programa Artista na Escola. O projeto vai contemplar 40 propostas artísticas pedagogicamente orientadas que vão ocorrer em escolas públicas localizadas em áreas de abrangência do programa RS Seguro Comunidade. Poderão ser realizadas oficinas ou cursos em um dos seguintes segmentos: artes cênicas, e aí entra teatro, circo ou dança, artes visuais, audiovisual, contação de histórias e ou mediação de leitura, preferencialmente direcionadas a séries iniciais, e música, ok? O projeto vai repassar cerca de R$ 18.100 para cada proposta contemplada. As atividades devem ocorrer em escolas públicas municipais ou estaduais dos ensinos infantil, fundamental e médio e da educação de jovens e adultos dos municípios de, anota aí, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. Ufa! As inscrições podem ser feitas até às 4h59 da tarde do dia 13 de julho. Tudo isso na página do Pro Cultura. Não perde essa data, hein? O Revista de hoje vai ficando por aqui. Um bom feriado para você. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!